Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Tudo certo entre Corinthians e o goleiro Hugo Souza. O novo titular do gol do Corinthians vai ter contrato por mais 4 anos com o Timão. Vamos falar também sobre a venda do atacante João Costa, que vai render milhões à equipe do Corinthians. E a janela de transferências fechou ontem, mas o Timão, assim como outros clubes, ainda podem contratar jogadores para o restante da temporada. E eu vou explicar para você por quê, a partir de agora, aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto. Hoje, terça-feira, dia 3 de setembro, e a gente começa falando, claro, da janela que fechou ontem. Oficialmente, a janela de transferências está fechada, né? E o Corinthians tentou ali, até os últimos minutos, a contratação do Carlos Gonzalez e também de um outro lateral, mas acabou não dando certo. O Corinthians não chegou a um acordo com o Tijuana do México, já estava com documentação pronta, tal, mas acabou pelo tempo e até pelo próprio Tijuana não ter aceito lá as condições do Corinthians, acabou não concretizando a negociação. O Corinthians fecha esta janela de transferências com 7 reforços, tá? Alex Santana, André Ramalho, Charles, Héctor Hernandes, Hugo Souza, José Martínez e Thales Magno. Esses 7 jogadores contratados nessa janela de transferências, né? O Corinthians é o clube que mais contratou ali ao lado do Botafogo. É o segundo clube que mais contratou ao lado do Botafogo do Rio. Aliás, Botafogo que ontem, no apagar das luzes, fechou a contratação do Alex Telles, né, que estava livre no mercado, encerrou seu vínculo com o Al Nassr, e o Botafogo foi lá e pegou o jogador sem custo nenhum. Então, ponto para o Botafogo aí, que pega um belo lateral esquerdo, jogador de seleção. Então, em termos de transferências internacionais, está encerrada a janela, mas existe uma brecha ali no regulamento, na lei, né, que permite que não só o Corinthians, como outros clubes, contratem jogadores, tá? E como isso pode ser feito? A partir de hoje pode ser feito. O Corinthians poderá contratar qualquer jogador desde que ele esteja livre no mercado e que o seu vínculo com o antigo clube tenha se encerrado ontem, no máximo 2 de setembro. Se o jogador ficar livre no mercado hoje, rescindir hoje o contrato dele, por exemplo, lá com o Al Nassr, o Corinthians não pode trazer, mesmo ele rescindindo e estando livre. O jogador só poderá negociar estando livre, né, de vínculo com qualquer clube, e este vínculo tem que ter sido encerrado até 2 de setembro, ou seja, até ontem, né, segunda-feira. Mas é possível. Se você pega um jogador que está livre no mercado e ele já encerrou esse vínculo de forma anterior, né, ao dia 2 de setembro, ele pode ser negociado, pode ser inscrito de forma absolutamente tranquila. E também a outra possibilidade é caso o jogador tenha rescindido o seu contrato ali com base, né, na Lei Pelé. Então, dá para contratar ainda. Dá para contratar ainda. Não sei se o Corinthians seguirá buscando alternativas, e claro que agora tratar apenas de salários e luvas, né, com esse possível jogador, mas vamos aguardar aí o que a diretoria pensa em relação a isso, né? Tem que avaliar bem os nomes que estão livres no mercado e que rescindiram antes do dia 2. Sendo assim, o Corinthians poderá trazer a qualquer tempo esses jogadores, né? Para reforçar o seu elenco ainda no restante desta temporada. O que você achou desses 7 reforços do Corinthians para essa janela? Se a gente considerar aqui, ó, Alex Santana chegou titular, o André Ramalho chegou como titular, o Hugo Souza chegou como titular, José Martínez chegou e titular, o Thales Magno chegou e foi titular também. Eu acho que só por enquanto, né, o Héctor Hernandes, que machucou, ainda não dá para dizer se ele será o titular ou não, e o Charles, né, que vem jogando, entrando com frequência, começando jogos, mas desses 7 jogadores aí, pelo menos 6 ou 5, né, 5 deles chegaram para serem titulares do Corinthians. Então,
parece que foi uma janela realmente boa para o Corinthians. Claro que faltou ali algumas peças, né? Eu acho que não tem como negar que faltou ali a presença de um bom centroavante, um jogador de beira de campo, pelo lado direito, um jogador mais de velocidade. Mas, enfim, tempo ainda há, né? Conforme eu expliquei. Então vamos ver se o Corinthians vai buscar ou não mais um jogador aí para a posição. Quero saber se você gostou dessa janela do Corinthians. Foi boa em termos de contratação? Comenta aí. Bom, e o Corinthians vai receber 11 milhões de reais. Olha que coisa linda, hein? Ah, na minha conta. Hein? O Corinthians vai receber 1.800.000 euros, né, com a transferência do João Costa, atacante João Costa, que foi vendido da Roma, da Itália, para o Al Ettifaq, né, da Arábia Saudita, por 9 milhões de euros. O Corinthians vai receber esse valor porque tem ainda, né, 20% dos direitos econômicos do jogador, né? Esses 20% estavam ligados ao Corinthians, e aí, porque é o time formador do atleta. Então, o Corinthians coloca no bolso aí 11 milhões de reais pela venda da Roma, do João Costa para o Al Ettifaq, tá bom? Jogador que tem 19 anos de idade, tem dupla cidadania, estava, né, no futebol italiano, na Roma, desde 2021, mas fez 2 jogos oficiais apenas. Aliás, 5 jogos oficiais ele fez, muito pouco, né? Mas assim, é um jogador muito jovem ainda, e que, claro, é considerado como uma grande promessa ainda aos 19 anos de idade. Mas o importante para o Corinthians é que faz valer, né, a cláusula lá de clube formador e põe 11 milhões de reais no bolso. É basicamente a metade da folha salarial do Corinthians. Ajuda e ajuda muito. Bom, e fechando o vídeo, vamos falar de Hugo Souza, né? Hugo Souza, que vem sendo destaque da equipe do Corinthians, titular absoluto desde quando chegou, fazendo grandes atuações. O goleiro está emprestado pelo Flamengo até o final da temporada, com valor estipulado ali 1 milhão de euros. O Corinthians já pagou 200 mil euros ao Flamengo, pela vinda do jogador, e para ficar com o atleta em definitivo, todos sabem, terá que pagar mais 800 mil euros, perto ali dos 4 milhões e 900 mil reais, para ter o jogador em definitivo. Pagou 500 mil para ele jogar domingo passado, né, no jogo contra o Flamengo, e se enfrentar o Flamengo mais uma vez na Copa do Brasil, terá que pagar mais 500 mil por jogo, né? Se for 2 jogos semifinal, terá que pagar ali 1 milhão de reais ainda. Mas o presidente Augusto Melo veio tranquilizar o torcedor e disse que já está tudo definido para a contratação em definitivo do goleiro. O Augusto Melo já disse que o contrato de 4 anos já está pronto, 4 anos de contrato. Claro que com uma multa rescisória, né? Esperamos aí que uma multa muito boa. E que já tem inclusive o dinheiro separado para comprar o jogador. Mas, Ivan, por que não compra logo? Porque existe uma cláusula no contrato de empréstimo do Flamengo que o Corinthians só pode comprar o jogador a partir do dia 1º de outubro. Né? Isso está em contrato, então não adianta o Corinthians pegar hoje lá 800 mil euros e depositar na conta do Flamengo, porque não pode. Está em contrato que é só a partir do dia 1º de outubro. Então, mas segundo o presidente Augusto Melo, já está tudo feito, tudo pronto, contrato, tempo de contrato, né, que são 4 anos, salários, multa, o dinheiro já está reservado, já está separado, para que possivelmente no dia 2 o Corinthians faça o Pix para o Flamengo, 2 de outubro, né? Portanto, daqui a um mês, né? Setembro, outubro, daqui a um mesinho aí, o Hugo Souza será goleiro em definitivo do Corinthians. O Hugo que veio nessa janela e se firmou como titular e vencendo, sem dúvida nenhuma, um dos grandes destaques desta equipe neste pouco tempo de clube, né? O Hugo tem pouquíssimo tempo aí, não chega a ter 2 meses de clube e já vem sendo um dos grandes destaques da equipe. É isso. Acho que é uma boa notícia para o torcedor corintiano, né? Claro, ter o Hugo em definitivo para dar um pouco mais de tranquilidade. E aí, gostou da notícia do Hugo Souza? 4 aninhos de contrato? Comenta aí e eu volto às 4 da tarde com mais vídeo do Corinthians falando sobre o que rolou no dia de hoje. Valeu? Obrigado pela companhia. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau.